Roma, a cidade eterna, respira a história. Ruínas antigas sussurram contos de imperadores e gladiadores. Obras-primas renascentistas deslumbram com brilho artístico. Em meio a esta tapeçaria do tempo, ergue-se um monumento grandioso e imponente. O Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II, frequentemente chamado de Vitoriano. Esta estrutura colossal domina o horizonte romano, uma silhueta branca e nítida contra o céu azul italiano. Mais do que mármore e pedra, o Vitoriano incorpora o espírito de uma nação, um testamento à luta tumultuada, mas em última análise triunfante, pela unificação italiana. A localização proeminente do monumento, aninhado entre o Fórum Romano e o Monte Capitolino, não é acidental. Simboliza a ligação entre o ilustre passado da Itália e seu presente unificado. O Vitoriano permanece como um lembrete constante do Risorgimento, o período da unificação italiana, e o papel fundamental desempenhado por Victor Emanuel II, o primeiro rei de uma Itália unida. Este não é meramente um monumento a um homem, mas uma homenagem à própria ideia da Itália. O século XIX testemunhou um fervor pela unificação varrer a Europa. A Itália, por séculos um mosaico de reinos, ducados e estados-papéis, foi apanhada por essa onda de despertar nacional. À frente desse movimento estava Victor Emanuel II, o rei da Sardenha. Um político astuto e um líder capaz, Victor Emanuel II viu o potencial para um reino italiano unificado. Ele se alinhou com as principais figuras do movimento, incluindo o carismático Giuseppe Garibaldi. Através de uma combinação de diplomacia, manobras políticas e campanhas militares, os estados italianos disparatados foram gradualmente unidos. Em 1861, o Reino da Itália foi proclamado, com Victor Emanuel II como seu primeiro rei. Essa conquista marcou o ápice de séculos de anseio por uma Itália unificada e independente. Pense nisso como o nosso grito do Ipiranga, só que levou bem mais tempo. Após a morte de Victor Emanuel II, em 1878, os planos para um grande monumento em sua homenagem rapidamente tomaram forma. Uma competição foi realizada, atraindo projetos de toda a Itália. O projeto vencedor, de Giuseppe Sacconi, previa um monumento que seria tanto um túmulo para o rei quanto uma celebração da unidade italiana. A construção começou em 1885 e continuou por mais de 2 décadas, finalmente concluída em 1911. Uma verdadeira obra faraônica, não acham? A construção em si foi um empreendimento maciço, envolvendo milhares de trabalhadores e uma vasta quantidade de materiais. O tamanho do monumento e os detalhes intrincados de seu projeto exigiram imensa habilidade de engenharia e artesanato. O mármore branco, extraído de Boticino, perto de Brescia, brilhava intensamente contra o céu romano, um símbolo das aspirações da nação recém-unificada. O Vitoriano é uma obra-prima da arquitetura eclética, inspirando-se em vários períodos da arte e história italiana. A grande escadaria, ladeada por colunas imponentes e adornada com esculturas, conduz ao altar da pátria. Esta área central, com a estátua equestre de Victor Emanuel II, forma o coração do monumento. O simbolismo abunda em todo o Vitoriano. A carruagem, conduzida pela deusa Vitória, representa o triunfo da unificação italiana. Estátuas de outras figuras importantes do Risorgimento, como Garibaldi e Mazzini, adornam o monumento, destacando suas contribuições para a causa. Cada detalhe, desde a escolha dos materiais até a colocação das esculturas, foi cuidadosamente considerado para transmitir uma mensagem de unidade nacional e orgulho. É como se cada pedra contasse um pouco dessa história. O Vitoriano tornou-se parte integrante da paisagem de Roma e um símbolo da identidade nacional italiana. Serve como local para eventos estatais, desfiles militares e celebrações nacionais. É como o nosso soldado desconhecido da Praça dos Três Poderes, em Brasília.
O túmulo do soldado desconhecido, localizado abaixo da estátua de Victor Emanuel II, é um local de solene lembrança, homenageando os sacrifícios feitos pela nação. No entanto, o monumento também enfrentou sua parcela de críticas. Alguns argumentam que sua escala grandiosa e estilo eclético estão fora de lugar em meio às antigas ruínas de Roma. Outros o veem como um símbolo de uma era passada, uma lembrança do passado muitas vezes conturbado da Itália. Apesar dessas críticas, o Vitoriano permanece um poderoso símbolo da unidade italiana e um testamento ao legado duradouro de Victor Emanuel II. Ele permanece como um lembrete de que uma nação, como o próprio monumento, é construída sobre os sacrifícios e aspirações de seu povo, um farol de esperança para um futuro forjado em unidade e orgulho.